palavra de Deus nos ensina que os filhos são herança do Senhor. E não tem momento mais especial na vida dos pais em que se recebe a notícia que se está grávido, né? Então, quando nasce, melhor ainda, poder olhar o rostinho, pegar no colo, dar o carinho. Isso é um momento muito especial que Deus conferiu a todos os pais e a mães. Então, nesse momento, nós queremos, de culto a Deus, consagrar ao Senhor dois lindos filhos, né? O Lucas e a Manuela. Eu quero convidar aqui, a luta aí, né? Está embaixo? Então, eu quero chamar aqui o Romácio, a Michele, os papais, né, com a pequena Manu, também se der familiares podem, se desejarem estar aqui conosco na frente. Eu queremos, como igreja, esse momento especial de consagração da pequena Manu, Manuela Rocinho Cardoso, essa princesinha que Deus deu ao Márcio e a Michele. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá no Deuteronômio, capítulo 6. Irmãos, Márcio, Michele, esse texto eu sempre leio quando é o momento de consagração dos filhos ao Senhor. Eu gostaria, Márcio, de pedir que você guarde em teu coração esse texto. É um texto lindo, a Michele também. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, vai apresentar aquele que é o fundamento da criação de filhos. Né? Realmente, os filhos são bênçãos que o Senhor nos dá. E a palavra nos diz assim: estes são os mandamentos. Lucas chegou, tá vendo? Está ajudando ele, é Lucas. Então, Deuteronômio capítulo 6 nos diz: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra, a qual estás indo para possuir. Uma coisa importante que nós pais precisamos compreender que Deus, Ele estabeleceu o mandamento, Ele estabeleceu os ensinos dele para que nós, como pais, primeiramente possamos viver e ensinar os nossos filhos. O nosso ensinamento ele é muito especial porque Deus confiou a nós homens a responsabilidade da liderança do lar. Né? E é algo muito belo que eu quero deixar para vocês, é o versículo 4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, nós precisamos, primeiramente, ter em nosso coração o amor a Deus. Nossos filhos serão pessoas de bem, pessoas que farão diferença na nossa sociedade, pessoas que serão bênçãos a outras pessoas, quando eles aprenderem conosco a amar a Deus. Né? Quando eles aprenderem conosco, pais, o bom realmente é Deus, Ele é a razão da nossa vida agora. Senhor, Márcio, parabéns, Michele, parabéns, pelo Lucas, pela Manu. Vou pedir para o papai segurá-la. Eu não tenho o hábito de segurar, mas sabe disso, né? A honra do pai, o privilégio do pai. Então nós vamos orar. Nesse momento eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Márcio, Michele, família, olha para essa igreja bonita aqui, ó. Todos esses irmãos e irmãs que estão aqui para ser bênção na vida de vocês. Conte conosco, somos parceiros, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, estamos aqui nessa noite. E queremos consagrar ao Senhor a vida do Lucas e a vida da Manuela.
Obrigado, Deus, porque o Senhor presenteou o Márcio e Michele com esses dois belos filhos, ó Pai. Ó Pai, nós louvamos pela vida da Malu, ela é tão pequenina, que está para aprender tudo quanto os seus pais vão lhe ensinar. Ó Deus, que no coração do Márcio e da Michele haja um amor por Ti, o amor à Tua palavra. Ó Deus amado, de modo que ela possa aprender desde pequenino os seus caminhos. Da mesma forma também Lucas, ó Pai, nós o consagramos a Ti. Ó Deus, nossa oração e clamor ao Senhor é que, ó Deus, o Lucas, a Manu sejam, ó Pai, filho e filha segundo o Teu coração. Que eles possam, para tudo quanto eles vierem a realizar, sempre o amor da Tua glória, que o Senhor venha fazer com que seus caminhos prosperem. Ó Deus querido, que eles façam a diferença na geração deles e sejam bênçãos em Tuas mãos. Assim, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e o abençoamos. Amém. Amém? Deus abençoe. Depois 6 horas vamos dar. É um momento bom demais esse, né? Todos os papais aqui que já tiveram esse momento sabem o quão especial é dedicarmos, consagrarmos nossos filhos a Deus. Meus queridos, dê uma olhada no seu boletim da pastoral. Você vai encontrar aí o mapa da nossa região de atuação como uma associação. Eu quero agradecer aos irmãos que foram ontem lá em Marília, o Luiz, a Paula, o Marcelo e a Fabiana. O João também foi, alguns irmãos que foram conseguir identificar, mas foi muito bom nossa igreja ser representada por esses irmãos ali. E aqui nessa pastoral de hoje eu trago algumas informações da nossa associação, dessa retomada de trabalhos. É muito importante que nós, como batistas, em nossa região, estejamos unidos com as demais igrejas batistas, promovendo a expansão do Evangelho de Deus. E nós temos aqui na nossa região 9 cidades que ainda não têm a presença dos batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, o que se constitui para nós um grande desafio missionário. Por exemplo, se vocês olham para esse mapa aí, salvo engano, a cidade de Fernão, está vendo? Uma cidade bem pequenina. Lá tem 1.600 habitantes. E dificilmente ali haveria uma igreja autônoma, uma igreja autossustentável, autoproclamadora, se nós não nos unirmos como igrejas batistas e irmos até ali e plantarmos uma igreja naquela cidade. Então nós temos esse desafio nos próximos anos como batistas da região de Marília região, e aos irmãos trago essa informação para que a nossa igreja possa entender e ter uma visão do valor, da importância da cooperação. Os irmãos já têm todos os avisos no boletim. Algum especial vai acontecer sábado. Que dia vai ser sábado? Dia 4, né? Sábado a UDF estará comemorando seus 25 anos de existência aqui na cidade de Pompeia. Já houveram várias festividades de aniversário no Brasil todo, e chegou a nossa vez, como pompeiense, de celebrarmos o aniversário dessa instituição que tem sido tão valorosa para as famílias brasileiras. O quanto que a nossa igreja foi abençoada, tem sido abençoada e continuará sendo abençoada pela UDF. Realmente, os cursos são cursos que foram muito significativos para a nossa igreja. Nós somos uma grande parceira da UDF na cidade de Pompeia. Eu quero convidar, meus irmãos, pedir que todos os membros da nossa igreja participem dessa festividade. Vai começar às 2 horas da tarde na Lídia. Às 16 horas. Às 16 horas da tarde, então 4 horas da tarde. Indo até a noite, vai ser um momento muito bom em que a igreja ela precisa estar ali se fazendo presente. Okay? Eu e minha esposa estaremos, a liderança da igreja também estará, e todos os demais irmãos estão convidados. Ok? Ok? Os irmãos estão sintonizados aqui? Beleza? Então tá bom, meus irmãos, sem mais delongas. Tem alguma coisa? É 14? Eu acertei, né? A inscrição. Tá bom. Procurem a Lídia, façam a inscrição para a Lídia, irmãos. Você que vai,
Não vai ter nenhum custo, a entrada é franca. Então vamos, de fato, aproveitarmos dessa oportunidade para juntos sermos edificados, ok? Bem, queridos, vamos lá avançar, vamos prosseguir. Quero convidá-lo a ver sua Bíblia lá no texto de Atos, capítulo 21, versículo 27 a 40. Estamos aí nessa maratona fantástica, nessa viagem histórica do primeiro século, livro do Atos dos Apóstolos, os primórdios da igreja. Estamos já chegando na reta final desse livro. É impressionante podermos falar isso, né? Quando começamos lá no primeiro capítulo, versículo 1, e agora estamos aqui no capítulo 21, versículo 27 a 40. E o tema da mensagem, os irmãos já sabem, o sofrimento chegou. Pô, pastor, eu vim para a igreja, eu vim falar de sofrimento, é isso aí, vamos ouvir falar de sofrimento, aquilo que o apóstolo Paulo ali vivenciou naquele momento. Então quero convidá-lo a fechar os seus olhos agora, vamos orar mais uma vez, por esse momento da pregação da palavra, depois daremos continuidade. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom, Pai, como é bom cantar louvores ao Teu nome, como é bom nos reunirmos, como é bom, ó Deus, podermos celebrar, exaltar o Senhor Jesus. Agora que a Tua palavra de ser lida para, ó Deus, ser explanada, que nós sejamos, ó Pai, fiéis à exposição bíblica, que possamos compreender verdadeiramente a Tua palavra de maneira que agrade ao Senhor, que nós sejamos, ó Pai, pessoas que distorcem a Tua palavra, ó Deus, mas que possamos, com fidelidade, Deus, estudá-la, compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e transgressões, ajuda-nos, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então, versículo 17. Versículo 27 até o versículo 40. Diz assim: Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia ouviram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que ele havia feito. E na multidão uns gritaram de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia, gritando: mata-o! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. O sofrimento chegou. O sofrimento chegou.
O sofrimento chega na nossa vida em momentos em que nós menos esperamos. O sofrimento chega na nossa vida quando nós estamos sonhando, quando nós estamos vislumbrando grandes conquistas, grandes realizações. Nós nunca podemos datar a hora da chegada do sofrimento, mas ele chega. E quando o sofrimento bate a nossa porta, quando o sofrimento chega à nossa vida, como que nós temos lidado com o sofrimento? A pergunta que eu lhe faço é: como você lida com o seu sofrimento? Como é que você lida com os momentos de grande dor e sofrimento de sua vida? Quando consideramos o fato do sofrimento, e o texto nos mostra isso de maneira muito clara, nós podemos chegar à constatação, à certeza de que Paulo foi um homem que sofreu. Talvez eu nunca na minha vida virei a sofrer como Paulo sofreu. Talvez você tenha sofrido bastante, mais do que eu. E você sabe muito bem o que é sofrimento, o que é dor, coisa que ainda talvez eu não saiba. Meus queridos, quando nós consideramos esse fato, essa realidade, é preciso que nós olhemos para o contexto maior do texto que estamos trabalhando nessa série e observemos uma certeza que o apóstolo Paulo tinha. Quando Paulo ele está em Mileto, ele chama os presbíteros de Mileto a virem, os presbíteros de Éfeso a virem a Mileto, Paulo tinha uma convicção inabalável. Abra aí, por favor, folheie os versículos antes. Capítulo 20, versículo 22 e 23. Olha na sua Bíblia o que diz. Versículo 22, olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Olha o 23, observe com atenção. Senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Então, qual é a certeza de Paulo? Quando estava em Mileto, indo para Jerusalém, ele quer chegar a Jerusalém o mais breve possível. A certeza e convicção que ele tem é que ele haveria de sofrer, como nunca antes sofrera na sua história de vida. Qual é a certeza de Paulo? O sofrimento está à porta, o sofrimento está ali na esquina, o sofrimento está por mim vivenciado. Olha agora o versículo 20, capítulo 21, versículo 11. Qual é a certeza de Paulo? O profeta Ágabo diz para ele, versículo 11: ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Qual é a certeza que Paulo possuía? O sofrimento haveria de chegar. O sofrimento chegou. E queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o livro de Atos, a partir do capítulo 21, versículo 17, até o capítulo 26, no transcorrer dessas narrativas que nós haveremos de ver nos próximos domingos, nós vamos verificar o quanto que Paulo sofreu, o quanto que Paulo teve que lidar com todas essas situações terríveis. Agora, é interessante uma questão. O que Paulo disse? A certeza de Paulo é inabalável. Ele está seguro de que passaria por sofrimentos. Mas o que ele diz no versículo, capítulo 20, versículo 24? Olha na sua Bíblia aí. 20 e 24. Ele fala o quê? Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Embora eu soubesse que sofrimentos haveriam de chegar, mas isso não abalou a fé do apóstolo Paulo. Isso não abalou a determinação dele de apóstolo de Cristo em proclamar o Evangelho da salvação. Isso não fez com que ele perdesse o foco, ele não perdesse a determinação, mas que ele haveria de perseverar, mesmo com tantos sofrimentos que haveria de passar. Então, aos presbíteros de Éfeso ele fala: nada para mim importa senão cumprir o chamado de Deus para a minha vida, mesmo que eu tenha que sofrer. O que ele diz para os discípulos que estavam com ele em Cesareia? Olha aí no capítulo 21, versículo 13. 21, 13 diz assim:
Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo o meu coração? Observem que os discípulos que estavam com Paulo em Cesareia ficam profundamente tristes, porque não há dúvida de que não seria fácil. Os amigos de Paulo choraram com Paulo, porque sofrimento chegaria. Olha o que Paulo diz: porque eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então é importante que olhemos para esse texto com essas certezas aqui apresentadas: a certeza do sofrimento e a certeza de que o sofrimento não vai me impedir de cumprir o propósito de Deus. E meus queridos irmãos e irmãs, o que precisamos nessa noite aprender, saímos aqui convictos de que os sofrimentos da nossa vida, as batalhas que enfrentamos, as angústias que sentimos, elas devem ser encaradas com total confiança na soberania de Deus. O que fez com que Paulo não recuasse, o que Paulo perseverasse, foi a certeza de que Deus era soberano em sua vida, e a soberania de Deus o convocava a um comprometimento radical com o Evangelho, radical com Jesus. Talvez nós, como humanos, pecadores, falhos, muitas vezes temos a tendência de, no sofrimento, questionar Deus: mas Deus, por que o Senhor está permitindo tanta angústia, tanta provação, tanta luta? Eu estou procurando ser fiel ao Senhor, eu procuro congregar, eu procuro ser disciplinado nas questões espirituais, mas Senhor, só vem prova, só vem bomba. Meus amados irmãos e irmãs, o comprometimento do Evangelho não é vacina contra o sofrimento. O comprometimento com o Senhor Jesus não é imunidade à dor. Ao contrário disto, comprometer-se com o Evangelho, comprometer-se com Jesus, ser fiel à palavra de Deus, isso nos conduz ao sofrimento por causa do Evangelho. Então, quando consideramos todos esses fatos, nós precisamos nessa noite perceber algo muito importante: sofrer. Talvez você possa interpor e falar assim: mas pastor, presta atenção, nós vivemos uma cultura aonde, na glória de Deus, não existe perseguição religiosa como houvera nos períodos do primeiro século. Nós aqui não estamos sendo colocados à prova no sentido de nega Jesus, senão você vai morrer. Isso não acontece no Brasil ainda. Mas, amados irmãos, há outro tipo de sofrimento que nós temos que estar atentos. Nós muitas vezes pensamos em sofrimento somente como um fato de alguém nos chicotear, alguém nos bater, ou nos levar à prisão, nos levar à morte. Mas há algo que a igreja não está percebendo, que Deus requer de nós, que é renúncia. Sofrer, renunciar. Quantas coisas nós não queremos renunciar à nossa vida, porque não estamos comprometidos com o Evangelho. Renunciar a pecados, renunciar maneiras de enxergar o mundo, renunciar práticas, renunciar valores, renunciar aquilo que nos distancia do relacionamento com Deus e com a igreja de Deus. Nós queremos viver a igreja, ser a igreja, mas a igreja do meu modo, da minha maneira, e não daquilo que a Bíblia diz. Queremos converter a igreja no modo de vida, e não queremos ser convertidos por Deus àquilo que Ele pede que a igreja seja. Então, quando nós falamos aqui de sofrer, eu gostaria que você usasse como adjetivo, aliás, como sinônimo, renúncia. O que você precisa renunciar na sua vida para que verdadeiramente você seja um discípulo de Jesus? O que você precisa realmente renunciar na tua vida para que a tua vida venha agradar a Deus? Você conhece a Bíblia, você sabe o que a Bíblia diz. Muitas das vezes nós queremos mudar aquilo que a Bíblia diz para que ela seja condizente à minha vontade, ao meu querer. Essa semana, agora na terça-feira, nós teremos de completar 500 anos da Reforma Protestante. E um dos belos legados da Reforma foi o livre acesso às Escrituras. Até então, só tinha acesso às Escrituras o clero da Igreja Católica. O povo não tinha acesso. A Bíblia era nas línguas originais ou em latim. E com a Reforma Protestante, a Bíblia foi trazida para a língua materna do povo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia deixou de ser
usada somente pelo clero católico, mas agora o povo comum, o cidadão comum, como cada um de nós aqui, naquele tempo passou a ter acesso às Escrituras, o livre acesso. Esse é um legado que a história registra que a Reforma Protestante nos deixou. No entanto, nós vivemos tempo em que não valorizamos o livre acesso, mas o que hoje se quer, o que hoje se busca é a livre interpretação das Escrituras. Isso está errado. A Bíblia não pode ser interpretada ao meu bel prazer, como eu quero, como eu entendo, se adequando à minha maneira de ver o mundo, de viver a vida, mas a Bíblia precisa ser interpretada segundo critérios corretos de interpretação, hermenêuticos. E hoje vivemos um tempo em que, infelizmente, não nos sujeitamos à Bíblia, mas queremos que a Bíblia se sujeite a nós. Sofrimento. Por que fazemos isso? Porque não queremos sofrer. Por que fazemos isso? Não queremos renunciar. Então, a grande questão é sofrer, renunciar, é necessário, por causa de Jesus e do seu Evangelho. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, compreendermos um fato muito importante que o texto nos apresenta aqui. O apóstolo Paulo, ele é um homem extremamente comprometido com a palavra de Deus. Ele é um homem que pregou fielmente as Escrituras, ele ensinou corretamente a lei. Ele, como fariseu, foi um dos melhores fariseus do seu tempo. Como seguidor de Jesus, foi um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus. E quando consideramos todo esse fato, o texto nos apresenta que o sofrimento chegou para a vida de Paulo como nunca antes, e esse sofrimento ele é desencadeado, ele é suscitado por aqueles que eram do seu próprio povo. Olhemos aí no versículo 27. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram. Quem é que suscitou o sofrimento em Paulo? Quem é que fez com que as oposições viessem? Os judeus. É interessante observarmos que quando nós falamos de sofrimento, nós temos que reconhecer que o sofrimento, muitas das vezes, e aqui no caso de Paulo, ele é resultado de oposições. Os judeus se opuseram de uma maneira categórica, enfática, firme contra Paulo, os ensinos que Paulo anunciava. É interessante olharmos no livro de Atos, não o apóstolo, mas Lucas, o autor de Atos, ele faz questão ao longo de toda a sua carta, em vários capítulos, capítulo 4, capítulo 5, 7, 8, 9, à medida que Paulo expandia as viagens missionárias, Lucas registrava o fato de que as oposições sempre principiavam pelos judeus, porque os judeus rejeitavam que Jesus era o Messias. Porque os judeus rejeitavam a mensagem que Paulo proclamava. E meus queridos, aqui o fato que o texto nos apresenta é que os judeus asiáticos, é o período em que as festas judaicas, milhares de judeus vinham dos povos ali vizinhos e povos um pouco mais distantes, e judeus que estavam na Ásia vieram até Jerusalém. E esses judeus se levantaram contra Paulo, suscitando a comunidade judaica em Jerusalém, o povo de Jerusalém, a levantar-se contra Paulo. E agora é interessante perceber como que o sofrimento vem pela oposição. E o que a oposição faz? A oposição, ela vai cometer injustiças contra Paulo. A oposição, ela vai levantar falsas acusações contra Paulo. E quando nós pensamos em injustiças, quando pensamos em falsas acusações, quantas vezes nós também passamos por isso? Somos injustiçados por pessoas. Levantam-se falsas acusações contra a nossa vida, a nossa caminhada. E o quanto que isso dói? O quanto que isso machuca? A acusação que está sendo levantada contra Paulo é muito clara no versículo 28. Qual é a falsa acusação? São 3 falsas acusações que se levantam contra Paulo. A primeira falsa acusação contra ele é contra o nosso povo. Os judeus são sendo incitados à rebelião, falando que Paulo era contra o nosso povo. Mas o que ele nos mostra é que o apóstolo Paulo sempre pregou o Evangelho. Sempre, quando chegava numa cidade, ele buscava sinagogas para anunciar que Jesus é o Messias. Paulo é o homem que ama o seu povo, que está comprometido também, embora fosse o apóstolo dos gentios, mas que também os judeus pudessem reconhecer que Jesus era o
Messias. Paulo era contra o seu povo, irmãos? Essa acusação tem fundamento? Não. Qual é a segunda falsa acusação contra Paulo? A segunda falsa acusação diz assim: contra a lei. E o apóstolo Paulo é contra a lei? O apóstolo Paulo dedica a sua carta aos Gálatas, o livro de Gálatas, a nos mostrar a utilidade da lei, o valor da lei. Paulo vai estabelecer um princípio fundamental. O livro de Romanos, ele fala da importância da lei. Paulo vai ensinar que o fim da lei é Cristo. O valor da lei é para que reconheçamos que somos incapazes de cumprir e temos mérito na salvação, dependemos da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, enquanto apóstolo de Jesus Cristo, ele respeitou a lei ao longo do seu ministério, mandou que Timóteo fosse circuncidado, ele fez o voto nazireu. E então, no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele é o homem, nas suas cartas ele mostra o devido lugar da lei. Ele não é contra a lei. Essa acusação é verdadeira? Tem procedência? Não tem. Qual é a terceira e última acusação? Contra este o quê? Lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. É interessante observar que é exatamente o contrário. O apóstolo Paulo, ele sabendo do valor do momento em que ele estava naquele momento do Pentecostes, da festa do povo, Paulo, ele se prepara, ele se purifica dentro da cerimônia judaica. O apóstolo Paulo, quando leva o gentio, o prófimo de Éfeso, não leva para dentro do templo, mas ele fica no pátio dos gentios. Há uma difamação, há uma acusação que não procede. E, meus queridos, o quanto que talvez na sua vida você já possa ter sofrido de injustiças, de falsas acusações, e o quanto que muitas das vezes, porque nós não renunciamos à palavra de Deus, as pessoas se levantam contra nós e dizendo aquilo que não é verdade. Nós precisamos, como povo de Deus, compreender o chamado de Deus para a nossa vida, que nós permaneçamos fiéis à sua palavra, mesmo que as pessoas venham distorcer aquilo que falamos ou aquilo que fazemos. Fidelidade à palavra de Deus, custe o que custar. E quando olhamos para isso, vamos verificar que nessa situação de oposição que desencadeia o sofrimento, o apóstolo Paulo não tem direito algum à defesa. Observem o texto, olhem para o texto. Toda a cidade, versículo 30, olha aí. Toda a cidade se levantou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, procurando eles matá-lo. Chegou ao comandante da força humana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. Quando olhamos para isso, Paulo não tem nenhum direito à defesa. O seu sofrimento é algo real. É interessante observarmos que aquilo que os judeus pediam era exatamente aquilo que eles pediram a Jesus: crucifica-o. Mas a Paulo disseram: mata-o. E, meus irmãos, é interessante observarmos esse paralelo, essa semelhança, essa similaridade entre Paulo e Jesus. Quando nós olhamos o que Jesus Cristo sofreu em Jerusalém Jesus foi rejeitado, ele foi falsamente acusado, ele foi cuspido no rosto, ele foi vítima de plano secreto dos judeus. Jesus sofreu de uma maneira horrenda em Jerusalém. E agora, anos depois, quem está em Jerusalém sofrendo? O apóstolo Paulo. Da mesma maneira, foi rejeitado, falsamente acusado, apanhou diante do tribunal, foi vítima de plano secreto dos judeus, e aquele barulho aterrorizante que dizia: crucifica-o, mata-o, crucifica-o, mata-o. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, igreja, reconhecermos que não queira seguir a Jesus sem antes ter plena convicção de que você precisa renunciar à sua própria vida, que você precisa realmente abandonar aquilo que não agrada a Deus, custe o que lhe custar. O apóstolo Paulo aqui, ele está numa situação bastante difícil.
Agora, qual é a diferença? Existe uma similaridade no sofrimento, mas existe uma diferença fundamental. Os sofrimentos de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, propiciou a nós o perdão dos pecados. A morte de Jesus foi expiatória. A palavra de Deus diz que todos nós morremos com Cristo Jesus e com Ele ressuscitamos. Todos nós, ao sermos convertidos por Deus, ao sermos realmente convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que somos pecadores, nos arrependemos, mas ali com Cristo morremos. A morte de Jesus é o caminho da vida. Mas a morte de Paulo não é expiatória. A morte de Paulo não nos traz salvação, mas a morte de Paulo, ela se deu por causa de Jesus e a pregação do Evangelho. É importante identificarmos isso, porque enquanto que a morte de Jesus nos traz o perdão e a salvação na sua ressurreição, nós temos também a certeza de que, assim como os sofrimentos de Paulo por causa de Jesus, da expansão do Evangelho, assim deve ser conosco. Precisamos entender isso. Assim como Paulo, nós também haveremos de sofrer por causa de Jesus e o seu Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs, que oposições você tem encontrado em sua vida por causa do Evangelho? Se você está vivendo o Evangelho sem oposição, se você está vivendo o Evangelho que não lhe convoca a renunciar ao seu pecado, a abandonar o pecado, a mudar de vida, a assumir um comprometimento com Jesus, isto não é Evangelho de Jesus, é qualquer outro Evangelho por aí. O apóstolo Paulo fala que nem mesmo se o anjo do céu viesse e anunciasse o Evangelho diferente daquilo que ele havia pregado, seria o quê? Anátema. O Evangelho de Jesus nos convoca à renúncia de vida, há mudanças na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir. Eu não posso falar que sou de Jesus e continuo vivendo no pecado. Eu não posso falar que sou de Jesus e continuo tendo uma vida que desagrade a Deus. Porque quem verdadeiramente é convertido, quem verdadeiramente é salvo, ele vai ter vontade, ele vai ter atitude, ele vai ter uma busca que agrade a Deus. Ele vai amar ao Senhor, ele vai amar ao Senhor da igreja, a igreja do Senhor. Oposições. Agora, quando observamos tudo isso, Paulo está correndo risco de morte. É interessante observarmos o que o texto nos diz. Paulo ele sofre risco de morte, mas existe uma atitude. Olha aí no versículo 31. Alguém, o texto não diz quem, mas alguém foi correndo lá para o comando. Alguém foi correndo lá para as autoridades romanas e informou que em Jerusalém estava o quê? Pegando fogo. A ideia é essa. E quando nós olhamos para o texto, observe bem o versículo 32. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. As autoridades judaicas sabiam, embora eles tivessem autorização do Império Romano para matar aqueles que profanassem o templo, os judeus tinham essa prerrogativa. O Império deu aos judeus esse direito por causa da cultura judaica. Eles poderiam matar, apedrejamento, espancamento, seja como for, mas eles viram as autoridades, eles pararam, porque eles sabiam que haveriam ali de prestar contas às autoridades. É interessante observarmos o que o texto nos diz. Olha no versículo 33. Aproximando-se o comandante, o prendeu e mandou que fosse algemado com as 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que ele havia feito. E na multidão uns gritavam de um modo e outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto. Mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a constatação de que vamos sim sofrer por causa do Evangelho. Vamos sim sofrer por causa da renúncia que nos é requerida. Mas o que precisamos ter, e o texto nos mostra, é que Deus intervém. E Deus interveio. A intervenção de Deus se realizou por meio das autoridades romanas. O que nós precisamos crer como povo
Deus intervém na minha vida. E Deus interveio ali na vida de Paulo. Há uma intervenção de Deus, Deus intervindo por meio das autoridades romanas. Muitas das vezes, desistimos de seguir, desistimos de caminhar, porque deixamos de crer no Deus que temos. Não podemos duvidar da pessoa de Deus e das obras de Deus. A minha aflição, a minha dor, o meu sofrimento não pode fazer com que a minha fé venha esmorecer. Mas eu preciso realmente continuar perseverando, esperando, anelando a intervenção de Deus na minha própria vida. Quem Deus usou para intervir? As autoridades romanas. Qual o contexto que a autoridade romana encontra? Confusão e violência. Se aquelas autoridades demorassem um pouco mais, talvez ali aconteceria aquilo que Paulo falou no capítulo 21, versículo 11. Estou pronto para morrer em Jerusalém. Foi isso que o apóstolo Paulo disse no versículo 11. Ele diz assim: assim os judeus em Jerusalém, versículo 13. Ele diz assim: porque eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Talvez naquele momento Paulo pudera ter pensado: chegou a minha hora. Chegou a hora da minha partida. E a violência é tão grande, é tão tamanha, que Paulo precisa ser carregado nas escadas. Imagine aquela aglomeração de pessoas nervosas, raivosas, acreditando que Paulo tinha profanado o templo. E também tinham aquelas nervosas, raivosas, que nem sabiam por que estavam ali. Sabe aquelas pessoas de São Maria vai das outras? Se Deus está fazendo, eu estou fazendo igual. Não é? Nem sabe o que está acontecendo. O texto diz, uns diziam uma coisa, outros diziam outras coisas. Então, diante do tumulto, não se podia perceber a razão de tal confusão. O que as autoridades humanas tiveram que fazer? A verdade. Eles precisavam buscar a verdade, a busca pela verdade. E queridos, muitas das vezes em nossas vidas, nós nos contentamos com aquilo que ouvimos, sem verificar os fatos da informação. Nutrimos uma espiritualidade, nutrimos um tipo de fé, que é condizente àquilo que queremos, mas é contrário àquilo que a Bíblia diz. Não se busca a verdade. As autoridades romanas queriam saber a verdade. Então tiraram Paulo da cena de perigo, estavam levando para a fortaleza. E nós precisamos então realmente crer na intervenção de Deus. Precisamos realmente saber que Deus está presente na nossa caminhada cristã. Eu preciso estar comprometido com a verdade das Escrituras. Eu não posso me contentar com a mera religiosidade, com a espiritualidade desprovida da palavra de Deus. Eu não posso me contentar em ter uma fé meramente emocional, circunstancial. Eu preciso, na minha caminhada cristã, como seguidor de Jesus, estabelecer um padrão de excelência, um padrão de grandeza, segundo a palavra. A intervenção de Deus veio para um homem que era fiel ao seu Senhor. A intervenção de Deus veio para um homem que estava pronto a morrer por causa de Jesus. E quantas das vezes, irmãos, estamos sofrendo, passando por lutas, a gente não se dá conta disso. O nosso coração continua endurecido. A gente continua com o nariz empinado. A gente continua se colocando como o padrão que desejamos e não nos rendemos àquilo que Deus diz. E queremos que Deus intervenha em nossas vidas. Queremos que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós não nos humilhamos, não buscamos e nós não nos rendemos. É preciso crer na intervenção de Deus, mas é preciso se humilhar na presença desse Deus que intervém. Porque um coração orgulhoso, Deus rejeita. Mas aquele que tem um coração contrito, Deus, ele se compadece. Não é assim? Como é que Jesus agia diante aos fariseus, que viam orgulhosos para combater com ele? O que Jesus dava aos fariseus, aos saduceus de seu tempo?
Jesus vinha de voadora, raça de víboras, sepulcros talhados. Não é o que Jesus dizia a esses? O vosso pai é o diabo. Quem diz isso? Jesus. A quem? Aos religiosos de seu tempo. Mas aquele pecador miserável que chegava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, pequei contra ti. Senhor, não sou digno de ti. O que Jesus fazia com esses? Estendia a sua mão. O que Jesus fazia com esses? Restaurava-lhe a vida. O que Jesus fazia com esses? Perdoava os pecados. Então, meu amado, minha amada irmã, você que nos visita nesta noite, não tenha um coração orgulhoso, não tenha uma altivez que lhe impede de receber a graça salvadora de Deus, mas quebrante-se diante de Deus. Que pecados estão lhe escravizando? Que pensamentos lhe dominam? Que religiosidade lhe afasta de Deus? Arrependa-se. Peça a Deus misericórdia. Se humilhe. Fala: Senhor, quebra minha vida, faz de mim um novo vaso. Paulo, ele era um homem que se humilhava na presença de seu Deus. E Deus interveio na sua vida. Meus amados, então meu Deus nos mostra que não somente as oposições vêm e trazem sofrimento. A palavra não somente nos mostra que Deus intervém, mas a palavra vai nos mostrar algo espetacular. Sabe qual que é? A postura de Paulo. Que postura esse homem tem? Olhemos aí no versículo 37. O que Paulo faz? Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Obviamente Paulo falou em grego. Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? É interessante observar que nesse período da história havia muitas rebeliões entre os judeus. Havia muitos judeus que queriam se levantar contra o Império Romano. E quando nós olhamos aqui, vamos perceber que há pouco tempo já havia acontecido uma outra rebelião. A autoridade romana não sabia distinguir as coisas. É interessante observar o que Paulo diz para ele. Paulo vai falar quem ele era. Versículo 39. Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. E, queridos irmãos, a postura que o apóstolo Paulo assume é uma postura de um homem corajoso, de um homem sábio, de um homem inteligente. E a postura que ele toma é uma postura sensata. Ele chega ao comandante, fala numa língua que o comandante reconhece, fala na língua grega e diz ao comandante quem ele era. Paulo sabia quem ele era. A sua identidade está estabelecida em Cristo Jesus. E então ele pede autorização a esse romano que tem autoridade ali na sua região. E Paulo, ele há uma coisa excepcional: ele vai aproveitar as oportunidades. Ele está sofrendo, mas ele não perde a oportunidade de se posicionar quem ele é. O sofrimento não faz com que ele se volte contra Deus, se volte contra a igreja, se volte contra os discípulos, mas o sofrimento faz com que ele mantenha a sua postura de servo, de um homem que tem convicção do seu chamado, de um homem que sabe quem ele é. E aqui é interessante que isso vai semana que vem, se Deus permitir, quando o apóstolo Paulo vai falar, ele vai dizer depois que ele é cidadão romano. E meus amados irmãos e irmãs, o quanto que nós precisamos realmente ter coragem para nos posicionarmos no sofrimento. Temos coragem para realmente afirmarmos a nossa identidade. Quantas pressões sofremos do mundo? Quantas pressões o mundo exerce na nossa vida para que rejeitemos o Senhor Jesus, para que rejeitemos a fé cristã evangélica, para que rejeitemos a sã doutrina. E o apóstolo Paulo não cedeu às pressões. Precisamos
reconhecer que o tempo de hoje requer de nós uma postura de fidelidade à palavra de Deus. Uma postura de homens e mulheres que amam ao Deus das Escrituras, que amam o Senhor Jesus, que amam a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, não permitir com que o sofrimento venha nos afastar do Senhor, mas nos aproximar dele. Então Paulo, ele se posiciona em Cristo Jesus. O Paulo, ele vai tomar uma postura de testemunhar de sua fé em Cristo Jesus, e o quanto que isso é necessário para cada um de nós. E como que você está lidando com o seu sofrimento? Quando você ouve a mensagem dessa noite, esse texto que está diante de nós, que oposições você tem encontrado em sua própria vida? E posições essas que têm resultado em dor e sofrimento. E você precisa realmente compreender que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Aqueles que querem ver uma vida piedosa terão de ser perseguidos. As oposições não podem fazer com que nós venhamos a naufragar na fé. As oposições não podem fazer com que nós venhamos recuar. Mas, amados irmãos e irmãs, as oposições, elas são necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Renunciar. O que você precisa renunciar na tua vida para seguir a Jesus? Para viver em comunhão com a igreja de Jesus? O que você precisa clamar ao Senhor? A palavra nos mostra que Deus é o Deus que intervém. Em que área você está necessitando da intervenção de Deus? Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, colocar diante do Senhor. Fale com Deus agora. Fala para o Senhor: Deus, eu necessito da tua misericórdia, da tua graça. Eu preciso intervir nessa área da minha vida, da minha família. O Senhor sabe, Deus, os sofrimentos que eu tenho passado, as lutas que eu tenho encontrado. Senhor, que eu não venha perder a postura de um verdadeiro seguidor do Senhor, discípulo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, compreender que o sofrimento chega, o sofrimento vem, mas ele não fica para sempre. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós precisamos nos posicionar como povo de Deus. Fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Renunciar ao pecado. Perdoa os pecados que você está praticando. Pede perdão a Deus. Reconcilia-te com o Senhor. Caminhe em novidade de vida. Santo Deus, Pai querido, a tua igreja está reunida nessa noite. E, ó Pai, Teu Santo Espírito, ó Deus, que trabalha no coração de cada um, ó Pai amado, e que haja quebrantamento, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, que haja abandono de pecados, que haja verdadeiramente uma busca por fidelidade ao Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na angústia. Que nós possamos verdadeiramente crer que Tu és um Deus que intervém em nossas vidas. Tu és Deus que conhece o nosso clamor. Tu és Deus que se prostra, ó Pai, para nos socorrer, que se abaixa em nossa direção para nos livrar do caminho de perdição. Ó Deus, que nós possamos nos render, nos prostrarmos à Tua presença, abandonarmos o pecado e vivermos uma vida que lhe agrade. Perdoa-nos, ó Pai. Ensina-nos a seguir os Teus caminhos. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé. Quero pedir à igreja que colocasse em pé. Eu chamo a equipe de cânticos. Nós vamos adorar o Senhor com cântico. E, meus amados irmãos, é muito importante que nós não venhamos vacilar, mas caminharmos com perseverança. Eu quero, em
Senhor Jesus desafiá-lo ao longo dessa semana a não recuar, mas a avançar. Eu quero desafiar em nome de Jesus a viver a palavra de Deus essa semana. E convide seus amigos, convide seus familiares, convide irmãos da igreja que estão faltosos, para que juntos estejamos aqui no próximo domingo. Porque eu tenho certeza que à medida que nós avançarmos agora nessa reta final da caminhada de Paulo, os julgamentos que haverão de vir, há muitas lições preciosas que Deus vai trabalhar em nossas vidas. Porque o povo de Deus não passa nessa terra imune a dor e sofrimento. O povo de Deus é conclamado a se posicionar no tempo que ele vive. E nós precisamos nos posicionar no tempo que nós vivemos. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantá-lo, vamos adorá-lo nessa canção. Something wrong.
bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Nós, ó Pai, reconhecemos que somente o Senhor é Deus. E agora que Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Temos uma semana de louvor ao nome do nosso Deus.